Olá, olá, estou iniciando esse vídeo a convite da Associação de Venâncio Aires Esperança Azul, a convite da Ramone Mor, esperando ela entrar para compartilhar o vídeo, ok? Vamos ver. Aguardando a Ramone para compartilhar, para darmos início aí à reunião mensal que eles fazem, não estão podendo devido ao Covid, né? Então a reunião acontece online e hoje eu vou participar junto com os pais. Já entrou, Ramone? Estou aguardando aí para você compartilhar. Ah, Viviane, tudo bom, Viviane? Quanto tempo, querida. Legal, o pessoal tá entrando. Eu não sei se a Ramone já compartilhou, se ela puder me dar um ok, se tiver aí. Estou aguardando. Sejam bem-vindos. Como falei anteriormente, essa live é a convite da Associação Esperança Azul, da Ramone Mor, presidente da associação, completando aí o encontro que eles fazem, né, que não estão conseguindo fazer nesse momento aí do Covid. Então esse vai ser um momento para os pais tirarem dúvidas, trazerem situações, e no que eu puder ajudar, vou colaborar. Ramone quer esperar um pouquinho para eu começar a falar das comorbidades, vamos aguardar um pouquinho. Ramone pediu que eu falasse um pouco a respeito das comorbidades de início, que confundem tanto o diagnóstico, que é tão importante de ser falada, né, as comorbidades do autismo. Quer esperar mais um pouquinho, Ramone? Ou tu acha que eu já posso começar? Estão me ouvindo bem? Eu até coloquei o fone para não ter nenhuma interferência. Eu vi que tinha 5 pessoas, agora tem 3 ali. Tu já compartilhou, Ramone? Boa noite, Ramone. Ok, vamos iniciar então, né? Como eu falei anteriormente, a Ramone sugeriu que eu falasse um pouco das comorbidades. Primeiramente, o que são comorbidades, né? É importante que a gente conceitue, que são algumas doenças associadas ao autismo, ou seja, são condições associadas a outra condição, uma vez que o autismo não é uma doença, mas é uma condição, né? Um distúrbio aí do neurodesenvolvimento. Até tem um link que eu coloquei na live, se alguém quiser dar uma olhada, eu fiz um vídeo essa semana explicando o porquê que é tão difícil o diagnóstico do autismo, tá no meu canal do YouTube, a diferença entre doença, distúrbio, síndrome, né, que parece tudo igual, a gente coloca tudo no pacote, mas não é, e é por isso que dificulta um pouco o diagnóstico. Então vocês fiquem à vontade depois de dar uma olhada lá, só clicar no link que está na live. Então, essas comorbidades que se associam ao autismo, elas são importantes da gente identificar e conhecer, por quê? Elas não fazem parte do autismo, elas são um diagnóstico a mais, à parte, e acabam intensificando muito o quadro do autismo. Por isso que a gente vê e diz assim, nossa, mas aquela criança, aquele indivíduo tem autismo, mas se apresenta de uma forma tão diferente, um consegue sentar, concentrar, o outro não, um consegue aprender mais, outro... Por quê? Porque tem também a questão das comorbidades associadas, né?
E quais são essas comorbidades? As mais conhecidas, assim, a deficiência intelectual, por exemplo. A gente tende a achar que já faz parte do autismo. Não, né? Na verdade, ali 38% estima-se, pelo menos pelo último controle de doenças dos Estados Unidos, 38% é a porcentagem de crianças que têm autismo e deficiência intelectual. Né? O que é deficiência intelectual? O coeficiente de inteligência abaixo de 70, de acordo aí com o nosso padrão de avaliação, e que não conseguem aprender conforme as outras crianças, acompanhar, tem muita dificuldade de compreender o sentido abstrato das coisas, né? Então, o plano de aprendizagem ele tem que ser direcionado para essa criança, ela também pode aprender, isso é importante que a gente coloque. Então, assim, não é toda criança que tem autismo que tem deficiência intelectual, né? Ele pode ser uma comorbidade do autismo, assim como pode ter uma criança que tenha deficiência intelectual e não tem autismo. Então, vocês vejam que como essas comorbidades podem intensificar o quadro do autismo. Nem sempre é fácil de identificar essas comorbidades, né? Às vezes leva muito tempo e aí a gente acaba que a criança não tem o tratamento certo, às vezes demora. E quando o médico, os terapeutas que estão fazendo o diagnóstico dessa criança conseguem identificar, o tratamento acaba sendo mais eficaz, né? Então, a deficiência intelectual, como eu falei, 38% das crianças, se for ver até que não é tanta, que tem deficiência intelectual, né? É uma das comorbidades. A outra comorbidade, que é muito conhecida no autismo, é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Com ou sem hiperatividade. Que tem a questão da impulsividade, da agitação motora, dificuldade de concentração. A grande diferença é que numa criança que tem só o déficit de atenção, vai impactar em toda a vida dela, né? A questão do déficit de atenção. Mas elas conseguem socializar com muito mais facilidade que uma criança que tem autismo. Então, quando uma criança tem autismo e ela tem uma comorbidade, que é o déficit de atenção, e às vezes isso acontece também dessa comorbidade estar presente no início do desenvolvimento, ter mais a ver com a autorregulação dela e depois ir diminuindo, de acordo com as terapias, com o desenvolvimento da criança também, tá? Eu já tive muitos casos assim, da criança ter o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade e com reabilitação melhorar muito, absurdamente, o déficit de atenção da criança, né? Algumas precisam de medicamento também, e terapia, então tudo depende de cada grau e complexidade. Então, déficit de atenção é uma comorbidade do autismo, pode estar associado ao autismo. Então, vem lá o diagnóstico do autismo e também o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade ou sem hiperatividade, tá? Então, a grande diferença aí é a questão da socialização, né? Essa criança que tem só o déficit de atenção vai ter um impacto na questão de atenção muito maior, vai impactar a aprendizagem dela. A criança com autismo, ela vai apresentar essa agitação, se ela tiver hiperatividade também, dificuldade de concentrar e tudo, mas ela vai ter mais dificuldade de socialização, né? Aí tu vê a diferença, tá? Então, o déficit de atenção, né? A questão do... Deixa eu até pegar aqui, porque eu não quero deixar de falar nada. Da deficiência intelectual que eu falei para vocês, né? 38% das crianças têm essa comorbidade. Outra comorbidade muito associada também é a questão da epilepsia em crianças com autismo. Não são todas que têm epilepsia, né? Mas está relacionada com as questões cerebrais. A criança com epilepsia também vai ter impactos aí na questão do sono, a questão às vezes do movimento dos olhos, a questão do movimento do corpo, tá? Então não é toda criança que tem deficiência intelectual, que tem autismo, não é toda criança que tem autismo que tem hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, ou que tem epilepsia, tá? Então isso são comorbidades que podem estar associadas e intensificam o quadro do autismo. Quando os autistas entram na adolescência, a tendência a melhorar ou piorar o seu comportamento. Então, Ramone, muito interessante essa tua pergunta, antes de continuar falando aí das comorbidades, que isso depende muito,
né? Se essa criança tiver uma base de estímulos, os pais conseguirem, como qualquer outra criança, a gente sabe que a ponte é ali antes da adolescência, para depois conseguir estabelecer um vínculo maior é muito mais difícil na adolescência. E a criança com autismo, o adolescente com autismo, ele tende a se fechar mais. Porque os outros, eles vão se identificar com os pares, vão socializar. A criança com autismo pode fazer isso, né? Só que aí ela também, às vezes, se deixa envolver em diversas situações, né? Vem a questão da depressão, que é outra comorbidade. É importante dizer também que algumas comorbidades, elas não começam na infância. Algumas aparecem depois na vida adulta. Uma comorbidade do autismo é a depressão, a bipolaridade, tá? Que também pode aparecer depois, que tem os episódios maníacos depressivos, né? Depende. Então, pode aparecer depois. Então, respondendo a tua pergunta, Ramone, depende dos estímulos dessa criança, da família, eu sempre digo, a base ali, né? Para chegar na adolescência e ver se vai intensificar ou não. É que na adolescência tem toda a questão, como qualquer adolescente, o adolescente com autismo vai ter mudanças hormonais, psicológicas, e aí você imagina que nesse momento a questão de socialização acaba impactando muito. Por isso que aparece muitas vezes a comorbidade relacionada à depressão, né? Começa a se verificar também a questão da bipolaridade, né? Que não, às vezes não se detecta lá no início, mas começa a ver oscilações de humor, tá? Então essas são comorbidades que aparecem depois. O toque é uma comorbidade também que muitas vezes está associada ao transtorno obsessivo compulsivo, ao autismo, nem sempre, né? A questão dos pensamentos obsessivos, dos comportamentos obsessivos, mas pode estar, né? Por isso que, então, é uma comorbidade que pode intensificar o diagnóstico do autismo. Né? Aí tu imagina, um adolescente que tem essas comorbidades, vai ser muito mais intenso, vai ser muito mais difícil. Então, por isso que depende se na vida adulta vai melhorar os comportamentos. Eu sempre digo, trabalha a questão comportamental no início, né? Porque depois vai ser muito mais difícil. Sobre a depressão e o comportamento suicida. Nosso filho. Então, o jovem, né, o adolescente com autismo, geralmente, geralmente, tá, gente? Isso depende muito, mas na maioria, ele acaba se fechando mais. Acaba interferindo no sono, no comportamento, irritabilidade ou apatia, né? De se fechar mais, de não conseguir, porque imagina a dificuldade de falar o que está sentindo. Isso é muito comum. Eu mesma atendendo adolescentes dizer assim, às vezes eu não sei, eu quero falar e não sei como que eu expresso isso. E que não tem nenhum problema de repertório para falar, que faz faculdade e tudo. E mesmo assim é muito difícil para eles, entendeu? Então, observar esses comportamentos para verificar a questão da depressão. E aí tem que ver se também, como eu falei, da comorbidade da bipolaridade não está associada, né? Porque tu acaba identificando até antes, porque vem aquelas questões de oscilações de humor, ou muita euforia, ego inflado, sabe? Que é a condição, assim, que tu vê os comportamentos mais maníacos, assim, sabe? Então dá aquela mudança brusca para episódios depressivos, que daí acaba se fechando, ou fica mais triste, acaba... Uma coisa que é muito comum é a questão da ansiedade, que você percebe, como comorbidade também, o transtorno de ansiedade. Então chega nessa fase da adolescência, por não conseguir lidar com várias questões, né? Tanto de socialização, de tudo, assim, e questões também, às vezes, de aprendizagem, acaba gerando muita ansiedade. Tá? Então a ansiedade, eu percebo que ela está muito presente junto com a comorbidade da depressão, né, no quadro do autismo, a ansiedade. Crianças têm muita ansiedade também, os transtornos de ansiedade, tu percebe? Até agora mesmo na quarentena, muita criança que acaba ficando que são mais hipersensíveis, elas acabam sendo mais afetadas pelo transtorno de ansiedade. E aí vem o distúrbio do sono, interfere no sono, ou acorda várias vezes, ou não consegue dormir muito, né?
eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Ramone. Tu conseguiu, deu para entender? Porque o comportamento suicida, tá? Nem sempre está atrelado à questão somente da depressão. Essas oscilações de humor também pode ser um indício. Às vezes tu acha que a pessoa está super bem, né? Ela deu um pico, assim, mas tem a ver com a bipolaridade, né? Por isso que é tão importante identificar essas comorbidades. A questão do luto. Então, algumas crianças, alguns indivíduos com autismo, eles têm um apego maior a determinadas pessoas, né? Então, imagina a dificuldade de lidar com a mudança de rotina, né, que se tem. Aí tu imagina que alguém que estava ali deixou de estar ali, né? Então, pode ser muito difícil de compreender, ou já tive situações assim, que simplesmente a família até estranhou que a criança aceitou numa boa, né? 11, 12 anos, na verdade, pré-adolescente, aceitou numa boa, e todo mundo estranhou, mas como que aceitou tão facilmente, né? E aí vem aquela questão de predizer o que o outro está pensando, né? De conseguir se colocar no lugar do outro. Então, quando você acha que ele elaborou, na verdade ainda está entendendo, né? Mas tu pergunta aqui para uma criança pequena, é isso? Aí tudo depende também do grau de compreensão da criança com autismo para explicar o luto. Tem crianças que são não verbais, tem crianças que têm um entendimento menor, e aí tu vai ter que te utilizar de histórias sociais, de figuras, de gravuras. Na verdade, muitas crianças com autismo que falam, tá, também necessitam desse apoio, porque para visualizar as coisas, quando elas visualizam de forma concreta, se torna mais fácil. Então eu pegaria 6 anos, isso. Eu começaria trabalhando a partir de uma história social, né, dependendo do entendimento, mas é importante que se tente explicar, né, porque imagina, elas acabam ficando perdidas, elas têm que entender que alguma coisa aconteceu, né, mas com 6 anos eu me utilizaria de imagem, de história social para abordar o assunto. Fala é verbal? Conversa tem comunicação funcional? Tu consegue desenvolver um diálogo com a criança? Em Elisandra. Isso é importante também, tá? Para saber a forma que vai abordar. Outra comorbidade que também está associada ao autismo, a apraxia da fala. As pessoas associam que quem tem autismo tem apraxia. Não. Tem pessoas que têm apraxia e não têm autismo. Qual a diferença? A questão no autismo se percebe muito a dificuldade de conseguir expressar aquilo que quer. Tu não vê tanta intenção na comunicação, né? A pessoa que tem apraxia, ela não consegue, questão motora do cérebro, mas ela tem intenção. Às vezes ela se utiliza também de outras formas para se comunicar. Tu percebe que ela tem intenção do ato comunicativo, no olhar e tudo. E no autismo, quando tem apraxia, né, tem outras questões também relacionadas a comportamento e as características do próprio autismo, né? Mas é uma comorbidade. Muitas crianças têm também como comorbidade a apraxia da fala. As questões genéticas, por exemplo, também relativa. Tem crianças que têm alteração genética, tem outras que não, né? Indivíduos. Eu acabo falando sempre de criança porque eu trabalho com criança e adolescente, tá, gente? Não é verbal. Não é verbal. Sim, então eu utilizaria de comunicação alternativa sem dúvida. E ela consegue se expressar através de desenho ou brincando, assim, porque é interessante trabalhar a questão por imagens, mas também saber como que a criança está elaborando, né? Então, ver qual que é o suporte dela para ela te dar esse retorno, para te entender o que ela está entendendo disso. E é uma pessoa muito próxima, Elisandra?
Outra coisa também que é importante, a comorbidade relacionada à depressão, geralmente ela vem mais no autismo leve, né? Por quê? Quando é um autismo mais severo e tudo, todas as questões de ansiedade, as questões de socialização, de comunicação, às vezes a criança, o indivíduo, ele não sente falta, porque ele não vivenciou aquilo, ele não está conectado, entendendo. Agora, quem tem autismo leve, vivencia isso, se sente excluído, ou sente dificuldade de expressar os sentimentos, tem dificuldade de se adaptar. Então, a depressão é uma comorbidade do autismo leve, muito presente. A avó, sim. Eu pegaria uma historinha social com imagens, sabe? E começaria a trabalhar o luto. Sensibilidade, os senhores estão muito presentes nessa quarentena. Sim, é impressionante. A questão comportamental, gente, e assim, eu falo como mãe também, né? O meu filho tem diagnóstico de síndrome de Asperger. É impressionante como vai afetar cada criança de uma forma, tá? Mas como começa agora a impactar bastante. Até na hipersensibilidade, na questão do sono, a questão da roupa, da sensibilidade da roupa que não tinha muitos anos, né? Então eu percebo essas coisas, algumas coisas incomodando, uma irritabilidade maior. Porque imagina, Michele, quantos anos tem o teu filho? Uma coisa, eu não sei como é que tá aí para vocês, né? Mas a escola também manda bastante atividade para as crianças, os pais, para a gente muda tudo também. A gente está ali, está atendendo os estímulos que precisam continuar acontecendo, né? E o que que acontece? Que a criança está vivenciando uma coisa totalmente diferente, tem muito mais barulho em casa, tem muito mais pessoas, qualquer coisa. Uma dúvida sobre esquizofrenia. Já vou falar, Ramone, da esquizofrenia, só um pouquinho. E aí acaba interferindo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, eu, por exemplo, estou muito preocupada, sempre fico muito preocupada com a questão da saúde mental, né? De como lidar com eles. É verbal, mas regredir um pouco apresentando gagueira. Então, pode ser pelo estresse que está vivenciando, com certeza, né? Porque acaba regredindo em algumas coisas, tá? Agora é interessante ver como que tu vai lidar com isso, né, Michele? Porque nesse momento, claro, todo mundo fica mais agitado, muita coisa acontecendo e eles sentem no ambiente, né? E então, eu até escrevi, foi ontem, acho que sobre isso, a corregulação. Quando a criança não consegue se regular no ambiente, a importância de nós pais, como agentes correguladores, que é usar a nossa regulação para regular as crianças, tá? Porque quando eles têm uma crise, a primeira coisa, o intuito é tu te desregular também. Nossa, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí não, acaba que tudo vira um tumulto, é muito normal, é muito comum isso, né? Então, de usar a nossa regulação e começar a perceber e usar as estratégias do ambiente. E aí começar a olhar, será que é o som, será que é o cheiro, entendeu? Será que um abraço resolve? Mas usar a nossa regulação para regular a criança, porque eles sentem, eles percebem o ambiente, né? Então eles acabam mudando o comportamento também. Então a gagueira pode vir aí até como uma estereotipia desse momento de autorregulação. Outro post que eu até escrevi essa semana, bem importante, ele pode ter relação com autorregulação, um estressor do ambiente, né? Então, nesse momento, começar com a gagueira, tentar buscar ele para uma atividade legal, que ele goste, né? Para auxiliar, para começar a tirar um pouco disso, para ver se esse momento que ele está fazendo isso, muito provavelmente ele não está conseguindo se regular, né? Então, de auxiliar nessa regulação com a tua regulação, né? E a criança, ela acaba ficando muito na estereotipia ou usando desses subterfúgios que para ela é funcional nesse momento. Então, é isso que é o mais importante que eu digo. A gente agora é um grande desafio para a gente, mas nesse momento agora é nos regularmos para ajudar na autorregulação deles. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não quero perder aqui. A Ramone perguntou da questão da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, geralmente,
Vem a partir da adolescência o diagnóstico, porque é muito difícil, né, numa criança. Eu vi um caso até hoje que eu tive de uma criança que veio com diagnóstico, 10 anos por aí, de autismo e esquizofrenia. Mas tem a questão dos pensamentos delirantes, né? Aí a grande diferença. Ele achava que via coisas, ou imaginava realmente situações e coisas, então aí é muito diferente, porque no autismo, só no autismo, sem essa comorbidade, não é comorbidade do autismo, esquizofrenia, são coisas diferentes, assim, é bem difícil de conseguir encontrar um quadro assim na fase aí da infância, mais na adolescência. Então esse caso aí que eu vi, eu achei até bem interessante, mas tinha o pensamento delirante. Essa é a grande diferença, que não tem no autismo. Né? Não faz parte do quadro do autismo, do diagnóstico do autismo, pensamentos delirantes. Ok, deixa eu ver. Aqui, semana passada, adolescente com 15 anos está tranquilo. Sim, e eles intensificam a questão. Para eles é muito mais intenso a questão do vírus, né? Muitas crianças que estavam lidando de uma forma tranquila já está passando muito tempo, eles começam a ficar nervosos. Quando que volta a minha rotina? Né? Quando que tudo volta ao normal? Por que, que a gente não sai? Por que, que as coisas estão diferentes? O mundo mudou de repente para eles. Imagina se a maioria das crianças está tendo dificuldade de compreender, imagina para eles. Só que para eles vem a regressão da sensibilidade, dos comportamentos, com certeza. E aí fica difícil até acompanhar atividades escolares, tudo, né? Exatamente, Lucinéia, muita calma. Usar a nossa regulação para, né, para ajudar a criança a regular ela, que é a corregulação que eu falei essa semana. Uhum. Aulas de leitura, cantinho de leitura. Tem crianças que necessitam mesmo de medicação também, né? Deixa eu ver se ficou alguma comorbidade. Distúrbios do sono é uma comorbidade que muitas vezes está presente, né? Podem fazer perguntas, tá, pessoal? Ok, falei praticamente das comorbidades mais conhecidas que estão associadas aí no autismo, tá? Podem fazer perguntas, tá? Aguardando, essa live é de vocês, para vocês fazerem perguntas. Estou aqui para auxiliar, para responder. E como é difícil, né, gente, de conseguir identificar essas comorbidades. Porque quando tu identifica, até o tratamento, a medicação acaba funcionando de uma melhor, né, auxiliando a criança de fato. Porque às vezes a criança está numa medicação e não tem, não se identificou ainda que tem uma comorbidade. E aí quando tem essa identificação, quando tem esse ajuste, tudo passa a andar. Até a questão da terapia para crianças que têm uma comorbidade, como déficit de atenção, por exemplo, é diferente na apresentação dos estímulos, de tudo. E a deficiência intelectual, que ajuda aí, eles vão ter mais dificuldade de ter autonomia, precisa de suporte, né? A avaliação neuropsicológica ela auxilia para conseguir identificar o coeficiente de inteligência, que o que é o coeficiente de inteligência, né? Ele vai mudar conforme a criança, vai recebendo os estímulos, o QI dela também pode aumentar, tá? Isso é muito importante. Às vezes os pais têm receio, fazer um teste de QI, não é aquele vai ser para sempre. Ela vai desenvolvendo habilidades, tá? No decorrer da vida, conforme vai recebendo os estímulos. Agora, a adolescência, que vocês falaram antes, tem que ter muito cuidado mesmo, tá? Porque é uma fase bem difícil, bem complicada, porque eles querem vivenciar coisas que os outros adolescentes estão vivenciando, às vezes conseguem, mas tem questões internas ali de socialização, de forma de ver, de encarar o mundo que é diferente. Então mexe na autoestima. Aí se tem aí uma bipolaridade associada, fica ainda mais complexo, né?
a depressão geralmente está associada, ela começa a se associar ali a partir da adolescência. Alguém tem mais alguma pergunta? Ramone, pode fazer pergunta aí. Ok, deixa eu ver se eu não perdi nenhuma. Do luto. Uhum. Ok. O Joe pode ter junto assim do torrente. Sim. Peraí. Vocês estão me escutando bem? Parece que tá. Sim, né, Ramone, o Joe tem, ele fica mais agitado, assim, né, para conseguir parar e fazer uma atividade. Até uma coisa que eu acho bem importante, tá, que ajuda muito, principalmente agora nesse período da quarentena, é envolver. O que ajuda na autorregulação? Envolver com o ambiente, com as atividades do ambiente, a criança, sabe? Vai fazer alguma coisa, chama, mostra, faz junto. Às vezes a gente tende a dizer assim que é muito difícil, não, eu vou fazer, né? Então diz assim, vamos fazer junto, tentar envolver. Eu sei que às vezes eles não têm a mínima intenção, não querem participar, não querem fazer alguma coisa junto, alguma atividade junto e querem fazer aquilo que eles querem, que eles gostam, né? Mas é muito importante tentar colocar a criança ali nas atividades diárias, tá? Isso ajuda muito agora, nessa época de quarentena, a minimizar a ansiedade, porque eles vão canalizar também essa questão comportamental nas atividades do dia a dia, né? Mais alguma pergunta? Agora vocês imaginam, né, gente? É tão difícil às vezes conseguir o diagnóstico do autismo e aí chegar ainda a identificar a comorbidade, é ainda mais difícil. E aí tu começa a terapia, ou tu começa um monte de estímulo e não identificou isso. Aí é bem complicado de conseguir dar andamento no processo terapêutico, de conseguir generalizar os comportamentos, né? Porque. Ai, peraí que saiu aqui. Porque não se tem esse diagnóstico diferencial aí. Não se conseguiu ver que tem essa comorbidade associada. Algumas vezes fica muito mais fácil porque é evidente, né? Mas, por exemplo, a deficiência intelectual tem que fazer uma avaliação, tem que fazer testes também para conseguir identificar a deficiência intelectual. E como eu disse, independente se tiver a deficiência intelectual, tem que ter os estímulos igualmente, porque a criança se desenvolve e o coeficiente de inteligência pode mudar também, né? Ah, legal, muito legal. Uhum. Análise do comportamento aplicada pelos pais. Muito legal, ótimo. Gente, é fundamental, tá? Porque a aba é uma ciência, né? Que a gente sabe que tem comprovação. Uma coisa que vocês podem observar, tá? Quando a gente fala de aba, a gente sempre faz uma análise funcional do comportamento. Peraí, TOD, TD. O TOD, transtorno opositor. Sim, o TOD é outra comorbidade que pode estar presente e aí acaba sendo muito mais intensificado o quadro do autismo, porque o comportamento é extremamente afetado, né? E aí entra muito a análise do comportamento, porque crianças com transtorno opositor, análise comportamental auxilia muito. O que é importante que eu deixo como dica assim para vocês? Observem quando a criança está desregulando, quando ela está entrando numa desregulação, observe o ambiente. A gente sempre acha que é o ambiente por si, né? Mas tentem observar o que está acontecendo naquele ambiente. O que aconteceu antes dela ficar assim? Pega um caderninho e anota, começa a observar e anotar, né?
e observar o que aconteceu antes. Tá, foi tudo bem? Ok. E depois? O que vocês fizeram para a criança, para ajudar na regulação da criança? O que ajudou? Porque às vezes a gente não observa, a gente não percebe, a gente quer ajudar. A criança está tendo lá uma crise e aí a gente começa, ai, dá alguma coisa, né? A gente acaba fazendo coisas para ela para minimizar, para passar, e a gente está cansado, né? E principalmente agora, só que isso intensifica o quadro. Porque ele entende no repertório dele, comportamental, ele cria uma topografia ali de que aquilo é funcional para ele. Então ele vai emitir esse mesmo comportamento toda vez que quiser alguma coisa. Né? Então eu sempre digo, tente usar aí reforçadores intrínseco, que é alguma coisa ali da brincadeira, alguma coisa que tem em casa até, porque a criança ela vai perceber que ela tem uma vantagem. Né? Por isso que eu sempre digo, chama para brincar, chama para fazer alguma coisa, mas não dá uma satisfação para ela no sentido de que ela ganhou algo por ter feito aquele comportamento, por ter emitido aquele comportamento disfuncional. Mesmo que ela esteja desregulada, não justifica alguns comportamentos, né? Só que ela não entende. Se você ficar falando, encher de palavras, ela não vai entender. Deixa eu ver, o Joe começou a fazer coisas que eu não gosto para fazer o que... Entendeu? E aí, uma vez, Ramone, que tu fizer o que ele quer, pronto. Pronto. Isso é muito importante, porque aquilo que tu diz que pode, ele entende que como verdade absoluta que sim. O que não pode também entende como verdade absoluta que não pode. Então, no momento que tu cede, ele vai entender. Aí ele vai intensificar o comportamento da próxima vez. Já vai começar lá de cima, né? Para te dar o que ele quer. Aí ele viu, toda vez vai aumentando a entonação. Porque ele vai lembrar da última vez o que ele precisou fazer para conseguir o que ele quis. Né? Eu precisei um tanto assim de choro para conseguir o que eu queria. Então eu já vou começar no máximo, vai aumentando o volume, entendeu? Então simplesmente não dá para ceder nesses momentos. É estressante, tudo, às vezes a gente quer descansar, mas pensa que amanhã vai ser pior se tu ceder agora. Né? Porque principalmente no autismo, eles levam como regra, tu flexibilizou, ponto. Eles colocam no repertório que esse é o jeito certo. Por isso que às vezes a gente não se dá conta que a gente reforça negativamente algum comportamento. Às vezes a gente não percebe, a gente acha que, poxa, né, eu tô agindo da melhor forma possível, eu amo meu filho, eu adoro meu filho, e eu acho que dando o que ele quer, ou fazendo o que ele quer, né? Agora sim, fez toda a cena, deixa ficar tranquilo, uma coisa que a gente não faz também, muitas vezes, porque a criança daí deu uma acalmada, vem, daí tu vem. Olha, a mamãe não gostou daquilo que tu fez. E aí a gente perde uma oportunidade enorme de fazer o reforço diferencial, que é o quê? O primeiro comportamento que a criança faz depois de uma birra, de um estresse, o primeiro comportamento bom dela, tu tem que valorizar. Porque é aí que a gente perde. Porque a gente, né, não dá bola. A gente é tão estressado que a gente nem percebe. Assim, ai, tu acalmou, que lindo, é isso mesmo, agora vem aqui na mamãe, que é o reforço diferencial, que é a grande oportunidade que a gente perde aí para trabalhar o repertório comportamental das crianças. Deixa eu ver aqui. Geralmente as crises acontecem quando ele é contrariado ou sofre alguma frustração. Sim, não aceito não, né? Eles não aceitam. Então, exatamente. Só que quanto mais tu cede, mais ele vai... Essa capacidade de frustração vai diminuir, né? De lidar com frustração. Então, não dá para ceder, porque dele percebe. É o repertório comportamental. Eu consegui isso, eu fiz isso e consegui. Eu consegui o que eu queria, né? Frustrações é a grande dificuldade, né? Mas isso é algo que não vai ser hoje, não vai ser amanhã, é um exercício extremamente difícil, mas é extremamente trabalhar o comportamento para lidar com frustração. Porque eles não entendem, né? Eles têm muita dificuldade de flexibilidade mental, então é um trabalho no dia a dia de trabalhar a flexibilidade mental, com atividades no dia a dia, com exercícios de negociação. E agora em casa melhor ainda, porque tu tá num ambiente ainda controlável, né? Porque a gente sabe que num ambiente externo é muito mais difícil. Então, no transtorno opositor, quanto mais tu ceder,
porque é estressante, porque é difícil, vai intensificar, tá? Isso é um fato. Não tem como, se tu cada comportamento que não foi legal, não dá para dar ganho. Não dá para dar ganho. Às vezes confundo transtorno opositor, desafiador pelo intermitente. Então, só que acontece que no transtorno opositor tu tem que ver a frequência, tá? Jane, tu tem que ver a frequência disso. E ele já tem autismo, né? Então, o transtorno opositor é uma comorbidade que também está presente muitas vezes, tá? Então, independente de ser o transtorno opositor ou transtorno explosivo intermitente, tu vai trabalhar o comportamento. Essa é a grande questão. Então, é isso que a gente faz. Às vezes a gente dá o ganho para um comportamento e não percebe, tá? Não pode ter ganho no comportamento, porque ele entende que ele vai conseguir o que ele quer com aquele comportamento. Então, é muito importante que se mantenha frequência e regularidade, né? Estímulo, tudo, para trabalhar comportamento também. Então, sempre observa qual foi o ganho que teve, o que aconteceu depois. Ou, às vezes, a gente, como eu falei, às vezes a gente dá um reforço negativo para alguma coisa, né? A gente acaba intensificando aquilo. E não esqueça, isso é muito importante, a questão do reforço diferencial. A criança fez tudo errado, lá chorou, fez uma cena. O primeiro comportamento legal que ela teve, parou de chorar. Olha só, filho parou de chorar, que lindo, abraço. Reforça esse comportamento. A gente não costuma fazer isso. E esse é o reforço diferencial, que faz toda a diferença, tá? E, às vezes a gente fala, poxa, tu fez isso, passou, a gente dá uma bronca também. Não. Esse é o grande segredo também, tá? A gente reforçar, porque eles entendem, eles colocam no repertório deles. Às vezes a gente fala, eles não estão entendendo nada, vocês estão até rindo, né? Porque eles não estão predizendo algumas vezes o que a gente está pensando. Nem todos têm essa habilidade, tá? Então é falar poucas palavras, o que é necessário e trabalhar o que pode e o que não pode. E saber que se tu flexibilizar, amanhã vai ser pior, vai ser muito mais intenso. Além dos gritos, eles se tornam muito agressivos. Primeira coisa, independente se fala, se não fala, tá? Tem que entender que a agressividade não é uma via eficaz de comunicação. A mesma coisa, se ele emitir um comportamento agressivo e ele tiver um ganho, ele for compreendido, entendido, não é por mal, mas ele vai entender que essa é uma forma de comunicação, entendeu? Não é por mal que a criança faz isso, às vezes a gente acha que é, chega num ponto que os pais estão tão estressados, né? Mas não. Braços, olha, não pode, vai abaixando as mãozinhas, encosta assim, sabe? Explica, não dá ganho, não dá ganho. A criança com autismo também tem muita dificuldade de aceitar punição, né? Então é questão, tu não vai punir, tu só não vai dar um ganho para esse comportamento. Não vai dar um ganho para esse comportamento de atender ele quando ele faz alguma coisa, porque eles entendem como sendo uma forma eficaz de comunicação. A agressividade, porque a agressividade, ela não faz parte do autismo, né? Mas muitas crianças começam a desenvolver um comportamento agressivo como forma de comunicação, porque falar não significa se comunicar. Às vezes a comunicação não é funcional, né, gente? E aí eles vão adquirindo estratégias para ser compreendido. Pô, toda vez que eu vou lá audida, a minha mãe atende, ela entende, né? Eu consigo o que eu quero. Então entra dentro do transtorno opositor também, que é a questão da análise do comportamento, trabalhar aí com os antecedentes. E também ver assim, o que deixa ele agressivo? O que deixa ele desestabilizado, desregulado? Tem alguma coisa que eu posso fazer para prevenir, para trabalhar nos antecedentes? É muito estímulo do ambiente? É alguma coisa que eu faço? Entendeu? Isso é importante também. A criança não é verbal, então vamos nos utilizar de outros recursos visuais para auxiliar a comunicação alternativa, que não vai atrapalhar da criança falar, ao contrário, ela vai estimular, né? Em algumas situações, como cortar o cabelo e a unha. Então,
E me diz uma coisa, tá assim agora na quarentena, porque coisas que para ele estavam simples, a questão sensorial é o que mais está mexendo com as crianças na quarentena. É impressionante. Coisas que faziam muito bem tranquilo de não conseguir fazer. Ele já não estava conseguindo, ele estava tendo essa variação antes ou agora. Porque é o que eu tô mais observando na quarentena, a hipersensibilidade, tá? E a questão do corte da unha e do cabelo tem a ver com essa hipersensibilidade, viu, Ramone? Então é muita paciência, porque é o que eles mais precisam. Gente, de novo, a gente pode ter o aparato que for, tá? Nada vai funcionar se nós não auxiliarmos na regulação, se nós não estivermos regulados. É difícil, é um grande desafio para nós mães, né? Mas é o principal para a gente conseguir observar esses antecedentes do comportamento, o que acontece depois para trabalhar nisso tudo, para a gente não reforçar comportamentos que são inadequados, que estejam aí blindando o desenvolvimento deles, tá? Isso aqui é interessante, tá? Criança com deficiente visual. Já chegou uma vez uma criança para mim que não recebeu estímulo nenhum e aí eu escutei isso. Ele não enxerga. Ele não enxerga, mas ele tem outros sentidos. Então sempre para e pensa a partir não das limitações. Se eu for pensar assim, ele não enxerga, não tenho o que fazer com ele, não. Então vamos ver o que ele consegue absorver, os sentidos, né? A escuta, o que ele consegue? E vamos por essa via oferecer os estímulos, tá? A partir dessa via. Ficou doente. Uhum. Ficou mais inseguro, não dorme. Aí é importante, tá? Aí acontece o que também? Eles vão observando. A gente é bem complicado, né? Porque aí regrediu, aconteceu tudo isso, aí tu leva pra cama. E aí esses comportamentos vão intensificar porque ele percebe que isso é gostoso, que isso deixa ele seguro. Vai aumentar ainda mais, tá? Então nem fique um pouco do lado ali da cama, também não junto, próximo, sabe? Mas de voltar sim, e vai ser difícil, porque quando tu tira algo, né, e traz uma frustração grande, acaba sendo um problema. Mas quanto mais tu levar pra tua cama, mais tu levar nesse momento, que ele estava mais fragilizado, claro, ele vai entender no repertório dele que essa é uma forma dele conseguir ficar daquele jeito que pra ele é bom, né? Mas que pra ti depois vai ser um problema, porque eles colocam no repertório deles, né, já é tão difícil conseguir tirar. Uhum. Às vezes não fica ansioso por comida também. A ansiedade, gente. Tem criança que precisa tomar medicação e a terapia, que agora a maioria tá sem. A ansiedade vai aflorar em todas. Não dorme mais no seu quarto. Uhum. Eu não tiraria ele do quarto. Falaria, vamos lá, filho, vamos voltar pro quarto, aqui é o seu cantinho, fica lá até ele dormir, sabe? Para ele entender e começar a voltar isso aí. Porque essa ansiedade ela vai ficar, ela vai intensificar, outros comportamentos vão vir, tá? E eu sei como é que é isso, porque eles acabam acordando mais à noite, ficam ansiosos, tem que cuidar também com o que eles estão escutando disso tudo, né? Da gente tentar passar tranquilidade, porque como que eles estão entendendo a questão do vírus, né? Eles não têm ainda condição, qualquer criança, para entender. Não recomenda deitar junto com a criança na cama dela até ela dormir. Não, eu acho preferível tu deitar ali do lado dela para dormir. Tem alguns estudos que dizem não, porque a criança vai associar que tu tá ali, vai abrir o olho, vai imaginar e vai te chamar também a noite toda. Só que é muito difícil tu colocar a criança e tu nem deitar do lado, né? Mas ainda é recomendado que fique no ambiente dela, no quartinho dela, fica ali até ela dormir, do que levar para o teu quarto. Porque ela ainda vai estar entendendo que esse é o comportamento, deitar na sua cama, no seu quarto, tá? De preferência fica junto. Quanto mais ela sentir tu perto, mais ela vai querer e vai te chamar a noite toda também, né?
mas eu recomendo que fique ali. Também tu não vai deixar a criança sofrendo, chorando, aumentando a crise de ansiedade e hipersensibilidade, né? Que também não tem o porquê. Ah, regrediu também nas necessidades. É, agora sim. Gente, continuar com o trabalho de mostrar, seja por imagem, tá? Que necessita continuar, que tem coisas que não pode deixar de fazer, que são as questões de higiene, atividades da vida diária, né? Continuar mostrando a importância de fazer, qual que é o lugar certo. Cada criança vai manifestar a sua ansiedade agora através de um comportamento, seja através de comportamentos mais explosivos, seja chorando, seja com dificuldade de dormir, com hipersensibilidade, tá? Mas sempre tente explicar, tá? Mesmo que pense assim, não, ela não entende, explica. A gente às vezes tem mania de fazer alguma coisa, pega a criança, leva, a criança fez xixi na calça, cocôzinho, aí a gente já leva para o banheiro, né? E vai fazendo as coisas, não explica, olha, você fez, né, na calça, no banheiro, explica, tá? Por mais que você vá querer resolver aquilo na hora, já vai pegar, levar para o banheiro, explica, tá? Seja por imagens, por palavras, mas continue explicando, porque é um momento estressor que está trazendo outras coisas, está aflorando aí as comorbidades também, que estão mais intensas. O quadro do autismo acaba sendo intensificado pelas suas comorbidades, como o transtorno opositor, né? Déficit de atenção, e a criança fica extremamente hiperativa quando tem hiperatividade associada, então vai intensificar o quadro do autismo ainda mais nesse momento. Só que sempre explique, tá? E sempre fiquem atentos no comportamento. Como eu falei, o que está desencadeando? Dá para trabalhar na prevenção? O que está incomodando? O que está desregulando? Né? Para não chegar e ter que trabalhar com todo aquele comportamento. Ou depois se autorregula, né? Para ser um agente corregulador, para ajudar a criança na sua regulação. A questão do tom da voz, a questão de chegar próximo e cada um conhece a sua criança, sabe se gosta de abraço, se não gosta. Não ceder nesses comportamentos, porque ela vai entender como parte do repertório dela e vai absorver isso, então vai regredir ainda mais, ela vai entender que se fizer isso ela tem esse ganho, tá? Então, por mais que seja fácil agora, depois vai ser mais difícil se acabar cedendo nessa questão do repertório comportamental. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, né, Diane? Que acho muito melhor deitar ao lado dela ali, ficar ao lado, sentadinha aqui, a criança na cama dela, até ela pegar no sono, do que levar pro teu quarto, por exemplo. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. E por mais que seja difícil a questão também das unhas, do cabelo, continuar explicando da importância, né? Se tu tiver que cortar, mostra também para a criança tu cortando a unha, que tem coisas que não dá para deixar de fazer. Eles têm sensibilidade mesmo, é muito difícil para eles. Não é porque eles simplesmente não querem, né? Porque eles sentem como se estivesse tirando um pedaço deles às vezes. E agora realmente tudo vai intensificar, mas sempre explicar. A gente sempre tem essa mania, é inerente de pai, de mãe, né? Já vai fazendo, é igual quando a gente sai, pega a criança, leva de um lugar para o outro, ou a criança fez xixi na calça, leva para o banheiro, já começa a fazer. Explica, não parta do pressuposto que não vai entender. Explica, olha, isso não tá certo, o lugar é ali, seja com imagens, o que for. Tem que dormir na caminha, eu sei que você tá triste, tá nervoso, e aí ver o que a criança está sentindo, mas vá nomeando, continue fazendo isso dentro de casa. Isso é uma estimulação bem importante. Envolver também a criança nas atividades diárias ajuda muito para a questão dessa hiperatividade motora, que independente do déficit de atenção e hiperatividade, elas vão apresentar dentro de casa, agora na quarentena. Outra coisa que fala sempre que não consegue ficar sozinha. Mas é sempre só agora, Vanessa, que tá com isso na época da quarentena, que não quer brincar sozinho. Isso é importante também. Porque a maioria das crianças estão requerendo bastante os pais agora, né? Eles não estão indo para escola, não estão tendo atividade.
Então, acaba sendo muito importante e é bom aproveitar esses momentos, principalmente para criança que tem dificuldade de flexibilidade mental, tá? Entrar na brincadeira delas, poxa, isso super motiva elas. E aí trazer variações no brincar, né? Trazer variações daquilo que tu quer ensinar para ela. É bem importante. Sempre. Dependência. Bem dependente, então. Trabalhar essa questão da independência, né? Ou para ela é muito prazeroso brincar contigo, ela consegue brincar, socializar, simbolizar. Como é que é o brincar dela? Isso é importante também. Aproveita essa oportunidade dela. Poxa, tem tantas crianças que não, os pais não conseguem nem brincar com ela, sabia? Porque maior queixa, eu não consigo, eu sento, meu filho foge, se esquiva. Então, assim, aproveita esse momento para trazer variação, sabe? Você tá ali brincando com a bonequinha, com o carrinho, tá fazendo só um movimento ali, brincando da mesma coisa, brinca igual a ela e depois traz alguma outra variação do que ela poderia, de uma forma que ela poderia brincar, não dizendo faz assim, mas tu fazendo diferente, sabe? Aproveita para ter um engajamento, porque isso é bem difícil, delas quererem o outro para brincar. Poxa, que legal que teu filho quer, tá, né, te chamando para isso. Eu acho assim, aproveita. Interage, ótimo, ótimo. Ela tá requerendo, ela quer socializar, quer brincar. Isso é muito legal. Claro que é complicado, né? Porque tem outras atividades que tu tem que fazer e ficar o tempo todo. E quando tu não pode, como é que ela age? Isso é importante saber também. Porque tem a hora que tu tem que fazer as tuas coisas, né? Então, uma coisa bem importante também, viu? Começar a colocar, não sei a idade, noção de tempo. Mas crianças de 5 anos, às vezes, assim, ah, vamos brincar um minuto. Sabe quanto é um minuto? Daí primeiro tu mostra quanto que é. E aí tu diz, ah, a mamãe vai brincar tanto tempo, tá? Aí você brinca, brincou. Agora, mamãe. Mas tu antecipa, olha, eu vou brincar com você agora e depois a mamãe tem que fazer tal coisa, tá bom? Mesmo que depois ela comece a desregular um pouco, seja firme. A mamãe vai fazer e depois a mamãe volta. E explicando essas coisas, que daí tu vai trabalhando a questão da flexibilidade mental também. É quando tu não consegue, tem seus. É, exatamente, os afazeres. 9 anos. Então é isso. Trabalha a questão de tempo. Primeiro mostrar, porque não adianta dizer, ah, vou ficar tanto tempo sem colocar, ensinar antes a noção de tempo. E aí tu fica, brinca e diz assim, agora a mamãe vai fazer. E aí tu não cede também, porque senão vai saber que toda vez vai fazer aquilo ali e tu vai ceder, né? E aí quando der uma acalmada ou fizer alguma outra coisa, tu reforça, o reforço diferencial, poxa, que legal, você entendeu, a mamãe tá muito feliz, dá um super reforçador. Ou fala assim, enquanto a mamãe vai fazer tal atividade, dá uma atividade para ele ou ela fazer. Sim, legal, Diane. Uhum. O timer também, dependendo aí, daqui a pouco a criança ela até começa a ter essa noção, mas o timer é bem legal. Uhum. Ampulheta, timer, é muito importante, né? Gente, tá faltando 5 minutos para terminar, tá muito legal, tá? Até se vocês quiserem depois, entra lá no meu canal, conversa com o pai, se vocês quiserem deixar dicas de assuntos que vocês querem saber, querem que eu fale a respeito, tá? Eu posso fazer um vídeo falando a respeito. Aliás, esse canal é para isso, né? Então, se vocês quiserem, manda lá que eu vou fazer, tá? O link do canal tá aí, tá fixado, tá? Esse canal é para os pais, conversa com os pais sobre autismo, comportamento, parentalidade. Então, levem dicas do que vocês querem que eu fale, tá? É muito pouco tempo, infelizmente, não posso dar continuidade, mas assim, mandem, perguntem, porque esse canal foi feito para vocês, pais, tá bom? Espero ter ajudado um pouco vocês. Sei que não tá fácil nessa quarentena, mas vai dar tudo certo, com certeza, tá? Foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Um abração e eu que agradeço. Desculpa se eu não respondi alguma pergunta da forma como esperava, mas pode perguntar lá em box de novo que eu respondo, tá? Porque a minha preocupação era de responder todas e acabo ficando numa e não respondo. Quem sabe aí em breve nos encontramos pessoalmente, né? Um abraço para vocês, viu, gente?
Obrigada, Ramone, obrigada. Eu vou salvar e vou colocar a live lá também no canal. Não esqueçam lá no canal e acompanhar e ativar o sininho para receber as notificações. Mandem as perguntas, deem sugestões, colocam, fiz realmente esperando isso, tá? Que no que eu puder ajudar eu respondo lá no canal. Um beijão para vocês. Uma boa noite.